Aleluia. Você está feliz essa manhã? Você foi impactado por esse teatro? Estava ali vendo o teatro, me lembrei de uma situação, há muitos anos atrás, quando eu entrei para o seminário pastoral. Eu tinha acabado de me formar na universidade e logo em seguida entrei e eu fui viver numa casa de turno especial, numa casa da igreja. E aí eu ficava a semana toda lá, vivia lá, e de vez em quando, nos fins de semana, a gente era liberado para ir almoçar com os nossos pais. Eu lembro uma vez que eu fui almoçar com os meus pais, o pastor do seminário tinha nos liberado, e eu tinha um parente na minha casa. E a minha família, na época, nunca tinha aceitado muito bem o fato de eu ter terminado a universidade e entrado para o seminário pastoral e tudo mais. Eu lembro que, quando eu fui lá, eu nunca mais me esqueci. Um tio falou comigo assim, e eu sempre tinha um sonho, Deus colocou o sonho de ser pastor no meu coração. Um tio me falou assim, você está indo para a igreja para ganhar dinheiro? Eu, como é que é? Ele falou assim, você vai ser pastor para ganhar dinheiro? Eu olhei para ele. Você sabe, irmãos, que Deus quando te chama, o diabo vai questionar esse chamado. Presta atenção nisso. Quando Deus se chama, o diabo vai questionar esse chamado. E eu olhei para aquela coisa e pensei, se eu fosse para me ganhar dinheiro, eu ia continuar na minha profissão. Sim ou não? Na verdade, porque Deus tinha uma riqueza muito maior para nós. Eu olhei para aquela cena e fiquei tão triste na época, mas hoje eu entendo. Entendo que era o diabo tentando parar um sonho. Às vezes Deus colocou algo no seu coração. Eu tenho certeza que Deus colocou algo no seu coração. Independente das palavras contrárias que alguém pode ser usado para falar, creia, Deus falou algo no seu coração. Você crê nisso? Aleluia. Eu queria então hoje pregar a mensagem mais linda do universo. Hoje eu vou pregar a mensagem mais poderosa e mais impactante do universo. Mas eu queria te contar uma história. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A mensagem vai ser misturada com essa história. Havia um homem que tinha 5 filhos. E ele vivia num grande palácio, um imenso palácio, muito rico. Criava ali os seus filhos, no qual existia um, que era o mais velho de todos, e os outros 4, que faziam uma escadinha de idades. O pai, então, zeloso, riquíssimo, cuidava do palácio, no qual se estendia em terras, hectares, uma terra muito grande. Esse homem, então, cuidava ali da sua família, no qual tinha um irmão mais velho e 4 irmãos mais novos. Todos os seus filhos trabalhavam na casa, zelavam pela casa. E sempre quando terminava o trabalho, ao fim do dia, sentavam para comer com seu pai. Eles eram felizes. E todos sempre diziam, não há lugar melhor para estar do que na casa do nosso pai. Aquele homem tinha muitas posses, cuidava bem da sua casa e sempre instruía os seus filhos nas coisas da vida. Um belo dia, após o trabalho, ao se reunir e jantar com seus filhos, ele disse algo para os irmãos mais novos. O irmão mais velho, sempre no trabalho, zelava pelo cuidado de todos. E um dia ele virou para os 4 irmãos mais novos e falou assim, olha, de todo o meu terreno, de todas as minhas terras, tudo é de vocês. Vocês podem trabalhar, vocês podem brincar, vocês podem desfrutar de tudo que eu tenho aqui. Porém, há um lugar que vocês não podem ir. Ele então os levou na janela, mostrou um rio e disse, olha, vocês não podem brincar perto desse rio, porque pode acontecer de vocês caírem dentro do rio
E ao cair dentro do rio, a correnteza levar vocês e vocês sumirem. Então, de tudo que vocês podem brincar, tudo que vocês podem desfrutar, uma coisa eu peço: não brinquem próximo do rio. Você sabe que filhos é o seguinte. Quem aqui é pai? Levanta sua mão, deixa eu te conhecer, vou te fazer uma pergunta. Você sabe que pai é o seguinte: você fala assim, não pode. O que o filho entende? Pode. Um belo dia então, trabalhando, o irmão mais velho trabalhando com os 4 mais novos, foi fazer alguma coisa, e os 4 então ficaram sozinhos, olharam para o rio e falou: quem tem coragem de ir lá perto? Um então logo advertiu: não cheguem perto, porque é muito perigoso. O pai já havia dito para nós não chegarmos perto. Mas o outro disse: não, nós não vamos chegar perto, nós só vamos ficar observando um pouquinho lá. Os 4 então decidiram chegar perto daquele rio que ficava dentro do terreno do seu pai. Porém, eles não sabiam que na noite anterior o rio havia se enchido muito, a correnteza inundou os terrenos ao lado, no qual a terra estava muito frágil. E ao chegar um pouco perto do rio, eles pisaram, a terra cedeu e todos caíram, todos os 4 caíram dentro daquele rio. Desesperados por causa da correnteza, não conseguiam voltar de volta à margem e foram levados pelo rio que corria e corria. Distantes agora da casa do pai, distantes do irmão mais velho, os 4 irmãos foram rio abaixo, até se desaguarem no mar. E no meio dessa tempestade de coisas que aconteceu, todos os 4 foram parar numa ilha estranha. Ao caírem naquela praia, olharam à sua volta e não mais reconheciam onde estavam, não sabiam onde habitavam, não reconheciam o local, porque tudo era estranho. Todos os 4 então desesperados disseram: o que nós fizemos? Por que nós desobedecemos o nosso pai? Ele nos disse: não chegue perto do rio, mas por uma aventura nossa, e chegamos próximo, a terra cedeu e nós estamos num lugar completamente estranho. Um começou a acusar o outro então, dizendo: eu falei, e o outro dizia: eu disse, e o outro falou então. Não adianta mais. Olharam para sua volta e havia um mar, uma praia e uma ilha estranha. Depois de muita discussão e briga entre os 4, depois de muita acusação de quem era o culpado pela decisão de chegar próximo ao rio, um deles disse: espere, eu tenho certeza que o nosso pai virá nos buscar. Vamos então sentar aqui à beira da praia e vamos aguardar o retorno, porque o nosso pai dará um jeito e virá nos buscar de alguma forma. Então os 4 sentaram à beira da praia, esperando o retorno do seu pai. Passou-se um dia e nada do pai chegar. Um olhou para o outro, já um pouco fraco, com fome, desesperado, com medo naquela ilha estranha, e nada de ninguém chegar. E os 4 permaneceram sentados naquele lugar. Passou-se mais um dia, o pai não havia chegado, ninguém chegado. Um dos irmãos se levantou e disse: eu não vou ficar aqui. Os irmãos se agitaram e disseram: não, espere que o pai virá, o pai virá. Ele: não, eu preciso procurar ajuda. Vou entrar então para essa mata dentro dessa ilha estranha e vou encontrar alguém que nos ajude. Depois de muita briga, porque todos deveriam ficar juntos esperando o pai, um dos irmãos entrou para aquela ilha. Ao entrar, entrou e encontrou com uma tribo de canibais. Ao encontrar com aquela tribo de canibais, havia uma população que, ao vê-lo, não devorou, mas o chamou para participar daquela família. Ele se misturou com os canibais, no meio daquelas estranhezas, ele começou a se adaptar.
E de um dia ficou 2, 3, 4, ao ponto de se envolver tanto com os canibais, que começou a fazer parte daquela família. Os 3 irmãos ficaram na praia, sentados esperando o pai, e sentados possivelmente esperando o irmão que entrou. Passou-se um dia, passou-se outro dia, o pai não chegava, e o irmão não havia voltado. Vocês estão comigo? 3 ficaram. Um então levantou-se e disse: eu vou atrás do meu irmão. Os outros 2 dizem: não saia, nós precisamos ficar juntos aqui. Não, eu preciso contar para o meu pai que um dos irmãos nos abandonou. E eu tenho certeza, foi ele que nos jogou aqui. Ele então se levantou e entrou para a mata fora. Ao entrar, ficou deslumbrado com a natureza, com a beleza da ilha, do canto dos pássaros. E ele começou a ir para um outro caminho, longe da tribo dos canibais. Ficou deslumbrado tanto que decidiu então morar no meio da natureza. Ele se deslumbrou tanto que se esqueceu de que havia uma família e 2 irmãos na praia e um perdido pela mata. Passou-se um outro dia, os 2 irmãos sentados na praia, desesperados, fracos, com fome. Começou a dizer: o nosso pai não volta, ninguém nos quer de volta, nós também não merecemos voltar, nós desobedecemos aquele lar, desobedecemos o nosso pai. E os 2 irmãos conversando, desesperados, falando: um irmão entrou, o outro também, nenhum dos 2 aparece, quem virá? Até que um se levanta e diz: já sei, nós voltaremos para o mar, vamos pegar as pedras e vamos construir um caminho de volta para a nossa casa. Outro irmão disse: como é que é? É impossível construir um caminho de volta para casa. Ele: não, eu vou lá, fica aí que você vai me observar. Ele entrou para o mar e começou a pegar pedras e construir um caminho na água. Mas todas as vezes que ele construía, vinha uma onda e derrubava. Ele começou a então ficar persistente e dizia em alta voz: eu vou construir um caminho, vou voltar para casa e vou mostrar para o meu pai o caminho que eu construí. Porém, na medida que ele construía, as ondas vinham e derrubavam aquele caminho. Quantos irmãos sobraram na praia? Quantos irmãos? 1 ou 2? 1. Um estava com os canibais, o outro foi viver na floresta, o outro foi construir um caminho no mar, e apenas um sobrou na praia. Então, aquele ficou sentado esperando o seu pai. Ele já estava muito debilitado, fraco, triste, com uma mistura de sentimentos. Perdeu os seus irmãos, perdeu a alegria da casa do pai, e ele já saberia que o preço da sua desobediência seria a morte naquele lugar. O pai o disse: não saia de casa, não vai brincar lá. Mas ele decidiu sair. Eles foram brincar onde não deveriam. Sentado na beira da praia, fraco, esperava a morte, sozinho. Até que uma bela hora, o seu irmão mais velho aparece. O seu irmão mais velho então, ao vê-lo, correu ao seu encontro, e ele, jogado ao chão, o acordou já fraco, dizendo: olha para mim. E ele então, alegre, disse: você veio me buscar? Sim, eu vim buscar você e os seus irmãos de volta para a casa do pai. Eu sei o caminho, eu vim de lá e consigo levar vocês de volta. Ele então o abraçou e disse: olha, não vou te levar agora, que eu preciso buscar os seus irmãos. E ele perguntou: onde estão os seus irmãos? E ele disse: o primeiro entrou para uma mata e ninguém sabe dele. Então eu vou lá buscá-lo. Ele então entrou para a mata. Chegando na mata, ele viu uma tribo de canibais. E ao chegar perto, alguém gritou: longe daqui, estrangeiro.
Quando ele foi ver, era o seu irmão. E ele gritou: sou eu, olha para mim, o seu irmão mais velho. Ele: eu não te conheço. Ele: não, você não se lembra de mim. O pai mandou eu vir buscar ele. Eu não tenho família, não tenho pai, porque se o meu pai antigo se importasse comigo, ele teria vindo me buscar. Mas eu encontrei uma família que me adotasse. Aquele irmão mais velho insistindo, vamos embora, esse não é o seu lugar. Os canibais então ficaram irados e começaram a ameaçar o irmão mais velho: saia daqui, senão nós vamos comer você. E o irmão então, misturado com os canibais, não quis voltar para casa, porque achou que os canibais eram a sua família. Voltando então, passou por um outro caminho e encontrou um outro irmão contemplando a natureza, tão maravilhado com as borboletas, com as árvores. Fez uma rede, chegou perto dele e falou assim: oi. Ele olhou: olá. Eu falei assim: não lembra de mim? O seu rosto não me é estranho. Eu sou o seu irmão mais velho, vim te buscar, te levar para casa. Ele: casa? Aqui é a minha casa. Ele: não, eu vim buscar você para levar você de volta para o palácio, o pai me mandou. Ele: não, aqui é o palácio. Olha que lugar bonito, lindo, olha as flores, contempla em você também. Ele: sim, por mais belo que você ache, a casa do pai é superior em sua beleza. Aquele irmão disse: não quero sair daqui, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho água de coco, tem frutas, tem beleza. Para que eu vou voltar para a casa do pai? Ele: não, isso aqui é só ilusório. Há outros perigos, há outras tribos de canibais aí para dentro. Não, fique aqui. Ele: não quero voltar. Aquele irmão então mais velho saiu, voltando para a praia, olhando de longe, viu um outro irmão construindo um caminho na água, com pedras. E ele observava, e ele construía, vinha as ondas e derrubavam o caminho. Ele foi até esse irmão e disse, aí já um pouco receoso, assim: olá. Ele: o que você quer? Eu falei assim: você lembra de mim? Sim, você é meu irmão mais velho. Sim, eu vim levar você de volta. Ele: não preciso, estou construindo o meu próprio caminho, e esse caminho me levará à casa do meu pai. Ele falou assim: não, eu sei o caminho de volta. E o que você está fazendo não resolve, porque quanto mais você constrói um caminho, mais as ondas do mal derrubam. Ele: não, eu preciso mostrar para o meu pai que eu construí algo e levou de volta para casa, que me levou de volta para casa. Aquele irmão começou a insistir, falou assim: olha, não tem como. Todas as vezes que você tentar construir um caminho pelo seu esforço, virá onda e vai derrubar as pedras. Um caminho jamais será construído, mas eu sei o caminho de volta. Por isso que eu vim buscar vocês. Ele: saia daqui, porque eu vou provar para o meu pai que eu consigo voltar. Aquele irmão então voltou para a praia. Quantos estavam na praia? Falou assim: olha, virou para o irmão que estava lá e falou assim: tentei buscar todos os seus irmãos, mas todos estão maravilhados, incluídos, ou tentando construir a sua própria vida. Eu quero te fazer uma pergunta, já receoso: você quer voltar para casa? Ele: é o que eu mais desejo desde o dia que eu cheguei aqui. Ele falou com o irmão já fraco: eu sempre, desde quando eu cheguei nessa ilha estranha, eu sempre soube que aqui não é o meu lugar, que é um lugar muito melhor para mim, na casa do meu pai. Aquele irmão então fraco disse o seguinte para o seu irmão mais velho: só há um problema, eu estou debilitado demais para conseguir voltar para casa, eu não consigo andar, eu não como, estou fraco, estou à beira da morte. E o irmão mais velho falou assim: mas eu vou carregar você até no dia que nós chegarmos na casa do pai. Ele então pegou o irmão mais velho, o mais novo, colocou sobre o seu colo, carregando.
e começou a retornar com apenas um irmão de volta para a casa do pai. Moral da história: essa é a nossa história. A Bíblia diz em Gênesis 1:27 que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós vivíamos com Deus. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Há uma casa feita para você. Deus nos formou. Sabe o que Deus disse quando criou o homem? Muito bom. A Bíblia nos diz que Deus nos deu uma função, um propósito. Deus nos deu algo de valor. Deus construiu uma casa. Nós fomos criados para um lugar. Deus nos formou. Aqui, quando estava na hora do teatro, é a mesma coisa da terra estranha. Mas eu preciso que você entenda que Deus desenhou você, construiu você, formou você e te colocou num lugar muito superior para viver. Mas a Bíblia diz que um dia Deus falou com seus filhos: não fiquem perto do rio, porque o rio podem afastar vocês de mim. A Bíblia diz então, em Gênesis 3:6, que os homens, Eva e tanto Adão, comeu de um fruto que não deveriam comer. Sabe a consequência disso? Foi que isso nos distanciou dessa maravilha de lugar que Deus tinha criado para nós. A incredulidade e a desobediência nos levou para longe da casa do nosso Pai. Mas creia que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Olha para esse irmão que está ao seu lado, fala com ele: você é a imagem e a semelhança de Deus. E há um lugar para você. A Bíblia diz então que no meio disso tudo, o homem, presta atenção em mim, nós desobedecemos a Deus. Não cremos no que Deus havia dito. E entramos para um rio abaixo, ficando longe da casa do Pai. Presta atenção. Qual foi a consequência disso? É que nós caímos nesse mundo. E esse mundo é estranho para nós. Nesse mundo, a Bíblia diz algo em Isaías 53:6. Presta atenção. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós então entramos para esse rio e caímos nesse mundo. Nesse mundo estranho. Nesse mundo que parece que não nos encaixa. Todo ser humano, Salomão diz em Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade dentro do coração de cada homem. É por isso que, por mais que você não entenda às vezes, dá uma vontade de voltar para casa, mesmo que você não sabe para onde. Irmãos, é tão interessante. Eu já vivo cá em Portugal há muitos anos. As minhas filhas são portuguesas e eu me sinto em casa em Portugal. Em casa, amo Portugal. Mas há algo interessante, sério. Quando eu vou no Brasil, me dá uma sensação que eu cheguei em casa. Desde na hora que eu sou entrevistado pelo policial, que ele fala: e aí, tudo bom? Vai com Deus. Isso é coisa de brasileiro, vai com Deus. Porque quando eu chego, é uma sensação de que, por mais que eu estive fora, eu chego lá e falo assim, é como se eu chegasse para o Brasil inteiro. Cheguei, me sinto em casa. Não que eu não me sinta aqui, mas é porque a minha origem é lá. Deixa eu te falar uma boa notícia. Há uma origem sua em outro lugar que não é aqui. Em outro lugar. Porque a Bíblia diz que Deus nos criou num lugar. E aqui hoje nós estamos numa terra completamente estranha. Então os filhos se perderam. Nós não conseguimos construir um caminho de volta, porque a gente nem sabe como é que a gente caiu.
A Bíblia diz que pelo pecado de Adão, então, todos os homens caíram. E nós, então, vivemos de forma estranha nesse mundo, com princípios estranhos, e há uma sensação, tem hora. Esses dias para trás eu falei com uma pessoa, que vontade que Jesus volte hoje. Você não tem essa sensação, não? E eu vou te falar uma coisa, há tanta gente fora, que não está aqui, mas que sentem saudade de um lugar que elas ainda não conhecem. Mas nós sabemos que lugar é esse. É o lugar onde a presença de Deus está e se manifesta. Por isso que a igreja é um pedacinho do céu. Por isso que quando você está aqui, você se sente o quê? Em casa. Ontem eu estava conversando com o Sérgio ali fora, indo embora. Eu falei assim, a gente trabalha, está exausto, mas está feliz. A gente trabalhou aqui no Arraiá até. E chega no final, eu falei assim, aleluia. Vou acordar amanhã cedo. Eu vou estar aqui de novo. Por quê? Porque esse ambiente reflete um pouco do ambiente dos céus e o ambiente onde nós fomos criados. Então nós chegamos nesse lugar estranho. Isso trouxe consequências gravíssimas. Qual é a primeira consequência? Alguns dos nossos irmãos se misturaram tanto com o mundo que acham que o mundo é a sua família. Acham que os canibais é a sua casa. Canibais comem carne e vivem debaixo dos prazeres da sua própria carne. Lá em Gálatas 5,19, Paulo diz o seguinte, presta atenção. Ora, as obras da carne são manifestas. E vai dizer várias obras da carne, uma delas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Por nós, muitos de nós, acharmos que a terra estranha é a nossa família, nós nos misturamos com o mundo e achamos que aqui é a nossa casa. E vivemos segundo as obras da nossa carne, achando que essa é a vida. Não, há uma vida muito superior para você. Outros, dessa queda, não se misturaram com os canibais, mas se deslumbraram com os prazeres desse mundo e com as coisas desse mundo. Acham que a única vida para se viver é aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Salomão diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. O homem foi criado para ser um ser eterno. Eterno. Por quê? Porque a eternidade de Deus está dentro do seu coração. O homem vai viver a eternidade de qualquer jeito, com Deus ou sem Deus. Mas hoje você tem uma oportunidade de viver uma eternidade com Deus. Mas alguns de nós também vislumbramos a floresta e achamos que aqui é a nossa casa. Juntamos riquezas aqui, achamos que aqui é onde tudo vai acontecer. E como há um velho ditado, caixão não tem gaveta. Esquecemos de que aqui não é o nosso lugar. Outros caminham no caminho da religião e acham que as suas obras vão construir um caminho de volta para casa. Se esforçam, mas não conseguem. Tantos irmãos rejeitam ser carregados por Jesus, porque dizem, eu consigo com as minhas obras voltar para casa. Eu faço coisas boas, eu ajudo a caridade, eu me esforço para ser santo. Mas por fim, como a palavra de Deus diz, que a nossa justiça é como um trapo de imundície. A Bíblia diz em Efésios 2:8 o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aquele irmão que estava tentando construir um caminho, ele tentava realizar uma obra para voltar para casa, ao ponto de rejeitar o irmão mais velho que o levaria de volta. Aqui aponta para irmãos também que acham que pelo seu comportamento e pelo seu esforço vai conseguir voltar para a casa do Pai. A religião não vai te levar. Os dogmas e preceitos não irá te levar. Os seus caminhos jamais te levará de volta. Sabe por quê? Porque você não sabe como foi a queda. Você não sabe o caminho da queda. E se não sabe o caminho da queda, não sabe o caminho do retorno. Como é que nós vamos voltar de um lugar que nós nem sabemos o caminho, como fomos para aqui? A Bíblia diz
que a única maneira de voltar para casa e saciar, e suprir, e preencher essa eternidade que está dentro do seu coração, se chama fé. Há um atributo importante do irmão que ficou na praia. Ele esperou, sabendo que o pai enviaria alguém. Sabe que aquele irmão então esperou na praia. E ao olhar para o seu irmão mais velho, ele reconheceu o irmão. Porque ele sabia quem o irmão era. E sabia que o irmão era a única pessoa que sabia levá-lo de volta. Além de saber o caminho, ele sabia que ele não tinha forças para voltar. E uma coisa ele falou com o irmão: eu estou debilitado, eu não consigo voltar para casa. Às vezes você está aqui me ouvindo e fala assim: pastor, eu não consigo voltar, eu não consigo viver essa vida, eu não consigo me entregar. É porque você ainda acha que é pelos seus esforços que você volta para casa. É porque às vezes você acha que é com os canibais que é a sua vida. Às vezes é porque você acha que o mundo é a sua casa. Não, há alguém querendo levar você de volta para casa hoje. Aquele irmão olhou para Jesus, olhou para o seu irmão mais velho e disse: irmão, eu sei o que eu fiz. Eu sei que aqui não é o meu lugar. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do meu irmão mais velho. Qual é o trabalho então do irmão mais novo? Me leve de volta para casa. Eu não tenho força o suficiente. Eu não tenho obra suficiente. Eu só quero que o Senhor me leve de volta. Você sabe que essa é a vida cristã. A vida cristã não é um homem tentando voltar para Deus. É um Deus que foi até o homem e disse: eu vou levar vocês de volta para casa, de um lugar que vocês nunca deveriam ter saído. Aquele irmão mais novo então também simboliza nós. Por que ele simboliza nós? Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deixa eu te falar uma coisa. O importante de hoje é você entender qual tipo de irmão você é. Há irmãos misturados com os canibais. Há irmãos misturados com o mundo. Há irmãos misturados com as obras da religião. Mas existem aqueles que sabem que pelo seu próprio esforço não conseguem voltar para casa. Eu queria ler um texto para me terminar e fazer um apelo para você. Olha para mim. Aquele irmão, por fim, deixou que o seu irmão o levasse de volta para casa. Você sabe o que é a obra de Deus? Num resumo bem simples, é quando você diz o seguinte: eu creio que o meu irmão mais velho vai me levar de volta para a casa do Pai. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa crer. O que eu preciso realizar? Você precisa crer. O que eu preciso então executar? Você precisa crer que o irmão mais velho veio de lá, esteve aqui, e esse que veio de lá sabe o caminho de volta. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim: você deixa o irmão mais velho te levar de volta? E você crê nisso? Essa é a vida cristã, meu irmão. Como um resumo, presta atenção em mim aqui. Olha o que Paulo diz aos Gálatas. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Sabe o que ele está falando? Ninguém, por esforço próprio, será justificado diante de Deus. Mas diante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado.
Sabe o que Paulo está falando? Que ninguém voltará para casa segundo a sua própria obra, apenas pela obra de Jesus. E se você crer na obra de Jesus, Ele vai levar você de volta. Quem aqui sente que está voltando para casa? Vou te perguntar de novo, quem aqui sente que está voltando para casa? Às vezes você me ouve aqui e fala assim, pastor, eu não quis que Jesus me levasse durante um tempo. Mas sabe o que eu mais amo em Jesus? Ele sempre vai voltar para buscar você. Eu amo